que bom ter você por aqui. Esse é mais um conteúdo preparado com muito zelo pelo Ministério O Caminho, onde a Palavra de Deus é a bússola que guia cada passo da nossa análise. Este material foi montado com a ajuda da inteligência artificial, mas a direção é do Espírito de Deus, e o alicerce é a verdade revelada nas Escrituras. Hoje vamos conversar sobre uma série que marcou época, envolvente, cheia de mistérios, teorias, tensão e espiritualidade ambígua. Estamos falando de Lost. E o nosso foco aqui é simples, direto e necessário. Entender qual é a mensagem que essa série comunica, mesmo nas entrelinhas, e como isso se confronta com os princípios eternos do reino de Deus. Mas, afinal, o que há por trás dos mistérios de Lost? Lost é uma série que fisgou o público com suspense e reviravoltas, mas por trás da trama está uma reflexão profunda e muitas vezes distorcida sobre destino, fé, redenção, livre-arbítrio e o sentido da vida. É uma história onde o ser humano busca respostas para o sobrenatural, sem recorrer ao Deus verdadeiro. Onde religião, ciência e misticismo se misturam em uma bagunça espiritual. E o resultado é confusão. Qual é a história por trás de Lost? Tudo começa com o voo Oceanic 815 que cai em uma ilha misteriosa no meio do Oceano Pacífico. Os sobreviventes precisam aprender a conviver, enfrentar desafios e buscar uma forma de voltar para casa. Mas a ilha não é comum. Ela parece ter vontade própria. Coisas estranhas acontecem, pessoas são curadas, monstros aparecem, vozes são ouvidas, e aos poucos os personagens percebem que estão envolvidos em algo muito maior do que um simples acidente aéreo. Durante 6 temporadas, entre 2004 e 2010, o mundo inteiro acompanhou essa saga. Foram milhões de telespectadores, fóruns explodindo de teorias, e uma influência cultural que moldou várias produções depois dela. E qual a raiz filosófica por trás dessa história? Lost é um caldeirão de correntes de pensamento, mas podemos destacar 3 que são predominantes: existencialismo espiritualizado, dualismo gnóstico e misticismo emocional. O existencialismo espiritualizado aparece na busca dos personagens por propósito, não à luz da verdade divina, mas das próprias experiências e emoções. O foco é: quem eu sou? Qual é o meu lugar? Qual o sentido disso tudo? Mas sem a revelação de Deus. O dualismo gnóstico entra com força nas últimas temporadas. A ilha é apresentada como o campo de batalha entre duas forças, uma luz misteriosa e uma sombra encarnada no homem de preto. É a velha ideia de que o universo é controlado por forças opostas, sem um Deus soberano acima de tudo. Já o misticismo emocional se mostra na forma como os personagens experimentam visões, sonhos, sincronicidades e chamados, mas tudo interpretado com base no sentimento, não na verdade. E o que Lost está ensinando no fim das contas? A série passa uma mensagem confusa, mas consistente com o espírito da cultura moderna. Não existe verdade absoluta. O que importa é a jornada. O destino somos nós que escolhemos. A ideia de céu, inferno, purgatório, alma, perdão, secado, tudo é reinterpretado, cada um à sua maneira. A espiritualidade vira uma experiência subjetiva. A salvação é uma reconciliação consigo mesmo. Não há juízo, não há lei, não há cruz. A única redenção apresentada é aquela que vem do autoconhecimento e da libertação das culpas internas. E o que as Escrituras dizem sobre isso? A palavra de Deus nos revela o contrário. A vida não é um labirinto de perguntas sem resposta. Há um Criador, há um plano, há um Redentor e há uma verdade imutável. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa existência não é regida por uma ilha mágica, nem por forças místicas equilibrando o universo. Somos criaturas caídas e carecemos da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E o perdão não vem por libertar-se de si mesmo. Ele vem pelo sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E espiritualmente, de que lado essa série está? Lost seduz com a ideia de que há algo maior, mas em vez de apontar para o trono de Deus, ela aponta para uma ilha, para um coração curado, para experiências subjetivas. É o mesmo engano do jardim, buscar ser como Deus, mas à margem da sua revelação. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A série ensina que você pode encontrar o caminho sem o caminho, mas Jesus é claro. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E como Lost se conecta com o grande conflito final descrito na Bíblia? Satanás precisa de uma geração espiritualizada, mas confusa. Gente que busca algo maior, mas rejeita a autoridade do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntá-las em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. O mundo precisa estar enganado para atacar a cidade santa, e séries como Lost ajudam nesse processo. Alimentam o misticismo, mas negam a verdade. Falam de espiritualidade, mas sem o Espírito Santo. Apontam para uma luz, mas não dizem que Jesus é a luz do mundo. E agora eu te deixo essa pergunta. As histórias que você consome estão te levando mais perto de Cristo ou te jogando no meio da selva espiritual da confusão? Você crê num Deus real ou só está flirtando com ideias místicas sobre propósito? Lost apresenta um grupo tentando se encontrar, mas ignorando o único que pode verdadeiramente resgatar. A Bíblia apresenta o Cordeiro, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse foi mais um conteúdo do Ministério O Caminho, feito com sinceridade, oração e temor diante da palavra do nosso Senhor. Que o Espírito Santo te conduza à verdade e que você encontre o seu caminho não na ilha, nem em teorias, mas em Jesus Cristo, o Salvador. Fique na paz e até a próxima, se Deus permitir.